A Bahia saiu na frente do confronto, a Bahia saiu na frente de toda essa linha de frente, de fato, de uma emancipação contra os portugueses. Rapidamente, porque eu sei que a gente tem questão de tempo, mas o século XIX vai ser um momento de muito tumulto, né? Já começa em 1808 com a vinda da família real para cá, algo nunca antes visto na história. A família real vem de Malas e Cuias para cá, etc. Desembarca onde? Em Salvador. Aqui abre os portos das Nações Amigas, cria escola cirúrgica, futura faculdade de medicina. D. João VI fica um certo tempo, faz os agrados, inclusive para tentar acalmar a insatisfação das elites políticas baianas contra os portugueses. Depois vai para o Rio de Janeiro. O Brasil vai ser elevado ao Reino Unido de Portugal, em seguida, um feito importantíssimo, porque vai elevar o status da colônia naquele contexto, mas os anos 20 do século XIX serão marcados por uma série de conflitos, principalmente por uma tentativa portuguesa de rebaixar o posicionamento do Brasil perante o teatro das questões políticas, comerciais, naquele período. Muitos nomes, inclusive Cipriano Barata, etc., que a gente sempre ouve na escola, estavam lá atuando, questionando, conversando. Inclusive, muitos nomes das elites letradas e políticas da Bahia também estavam lá questionando esse papel de protagonismo brasileiro, da Bahia, dessa futura emancipação contra os portugueses. 21, 22, o negócio já está pegando fogo. Esse clima anti-portugueses já começa a estar latente no contexto do Recôncavo, de Salvador, etc. Muito antes, e aí vale alfinetar quem pensa dessa forma, do que qualquer pessoa lá no sul do país. Porque enquanto lá Pedro I e um cavalo falou independência ou morte, ou coisa do tipo, aqui as pessoas estavam pegando em armas, em facão, em armamento de qualquer forma, né? E indo para um embate, indo para um confronto. Inclusive, tivemos movimentos antes mesmo dos confrontos principais de pessoas que começavam a provocar, xingar, jogar pedras em portugueses, porque esses sentimentos já estavam presentes no contexto de Salvador e de outros lugares muito tempo antes. Apenas para exemplo, Cachoeira foi o primeiro lugar que declara apoio a Pedro I como imperador perpétuo do Brasil antes do 7 de setembro de 1822. Aqui tivemos movimentos importantíssimos, eu também, na Baía de Todos os Santos, no Rio Paraguaçu, no Rio Jaguaripe, nos caminhos do sertão, todo mundo vindo para cá porque o negócio estava se acirrando e os primeiros confrontos vão começar a surgir a partir desse momento. Pessoas morreram, pessoas tombaram, né, foram feridas, né, as pessoas tiveram que ir para o campo de batalha. Pessoas que nunca antes em suas vidas pegaram em uma arma, tiveram que pegar para lutar, para ir para uma causa que, novamente, é importante falar, não estava apenas no âmbito do geral, de uma emancipação contra os portugueses, mas tocava, em muitos aspectos, em questões pessoais, em questões da comunidade. Exemplo, Itaparica, marisqueiras, pescadores, etc. Quantos planejamentos de vida estavam inseridos naquele período? Um saverista, por exemplo, que pescou a vida toda, que fez o transporte de mercadorias, de alimentos, que foi lutar ou que teve que ceder a sua embarcação para algum tipo de conflito. Quantos anseios estavam presentes ali? Então, essa inovação do povo baiano, em suas mais diversas faces, negros, brancos, indígenas, mulatos, libertos, mulheres, homens, etc., é que dá o grande toque de destaque do nosso 2 de julho, né, que vai ser findado no 2 de julho, e depois um outro longo processo de outras tentativas de lutas, né, que vai acontecer na Bahia como um todo. Então, entender todo esse processo é fundamental. E destacando a Bahia, nesse campo de passagem da formação do Brasil no século XIX. Só para não deixar dúvidas, o 7 de setembro de 1822 é parte de um processo que passa de uma forma inegável e fundamental pela Bahia ao longo de 1823, com 2 de julho de 23, e tudo o que acontece nas outras províncias do norte, Piauí, Maranhão, Grão-Pará, nos meses seguintes. Por quê? Os portugueses, naquele momento, entenderam a importância estratégica e sempre tinham isso em mente da Bahia de Todos os Santos. Caso tivessem logrado vitória, tivessem vencido aqui, o contorno do Brasil seria uma outra realidade. Quem está falando isso não sou eu. São diversos autores, são diversos pesquisadores, historiadores. A vitória na Bahia foi fundamental para a gente fechar essa configuração do Brasil
no século XIX, essa unidade de um país continental. Porque imaginem, as vitórias no decorrer de 22, inclusive a Batalha de Pirajá, as batalhas na Baía de Todos os Santos, em Itaparica, a participação de Quitéria, dos Encorados de Pedrão, de outras tantas pessoas, ajudaram a dar esse fôlego, esse ânimo para você continuar guerreando. E não estamos falando de uma brincadeira. A gente está falando de uma guerra e estamos falando também de um ponto que pouquíssimas pessoas falam, de um forte investimento que foi direcionado para a Bahia, principalmente no final do século, no final dos anos de 1802 e início de 23, por parte de Pedro I. A própria capital, o próprio Pedro I, entre outros, entendem a fundamental posição estratégica da Bahia e mandam mercenários, mandam navios, mandam armas. A gente criou um imaginário de que a independência foi uma coisa assim muito mão a mão, corpo a corpo, mas teve canhões, teve inúmeras armas que vieram para cá, artilharias que foram colocadas em locais estratégicos e que foram fundamentais. Lord Cochrane, em batalhas épicas na Baía de Todos os Santos. Claro que não é uma coisa Hollywood, né? É uma coisa muito mais século XIX, mas que é importante para a gente entender que aqui as coisas aconteceram e que sangue foi derramado. Não foi institucional, não foi cartas, não foi troca de palavras bonitas e muito bem construídas, como em 22. Foi, de fato, a participação do povo e com o povo naquele processo. Tivemos instrumentalizações políticas, sim, como falei anteriormente. As elites estão defendendo os seus interesses, os seus planejamentos de Estado, de perspectiva econômica, de comodidade, de continuidades. Outros tantos defendem os seus interesses também, inclusive usando determinados grupos, etc., para fazer aquilo que estava em jogo. Assim como tiveram pessoas, inclusive baianos, que não queriam emancipação. Por quê? Temerosos com o que poderia acontecer pós 22 e 23. O panorama é o mais diverso possível. E entender todo esse contexto, Pedro, como você perguntou, ressalta entender a própria conjuntura de Portugal naquele período. Entender, inclusive, as contribuições diversas que existiram ao longo de todo esse tempo. Pensar em qualquer Estado, pensar em qualquer nação, em qualquer povo, é entender os seus processos de violência, de conquista, de sangrias que foram feitas ao longo de todo esse tempo e de trocas, de contribuições das mais diversas, seja entre os indígenas, africanos, portugueses, aqui veio espanhol, aqui veio árabe, aqui veio gente holandesa, aqui veio de tudo que é lugar. Franceses. Cada um deixou um pouquinho, né, de suas contribuições. O que a gente tem que destacar agora é entender como tudo isso foi feito, como esses processos foram sendo executados ao longo do tempo. A grande questão é que a gente que a gente vem caminhando de uma história que valorizou muito apenas alguns aspectos. Por exemplo, no centenário da independência, ou mesmo antes no século XIX, a questão portuguesa era muito ressaltada como algo patriótico, maravilhoso, etc. Tudo é bênção dos portugueses. Hoje, a gente assume um papel crítico de entender como foi isso. E qual seria o posicionamento mais prudente sobre essa questão? É entender as diversas realidades existentes em cada tempo em que aconteceram. Ou seja, é evidenciar quem foi esquecido, mostrar a atuação de todos aqueles que a gente já conhece, etc., problematizar e analisar de forma crítica tudo isso. Eu não sigo o discurso de recortes, de selecionar, de esquecer. Pelo contrário, temos que seguir um discurso de apresentar os panoramas e dar as devidas, né, respostas, as devidas explicações para todos aqueles que atuaram. Fico muito contente que hoje tenhamos, por exemplo, muitas discussões, muitas conversas sobre, por exemplo, personagens que não eram lembradas. Maria Filipa, mulheres que lutaram com Maria Quitéria, que a gente nem sabe o nome, mas que aos poucos estão aparecendo. Mariana Farias pesquisa sobre Quitéria, Felipe pesquisa lá em Itaparica sobre Maria Filipa. Temos outras tantas pessoas que pesquisam e mostram coisas que a gente nem sabe que estava presente, que não está nesse livro aqui, dos anos 20. Por quê? Naquela época não era interesse de falar sobre isso, era interesse de falar sobre outras coisas. Então, a história é um campo de constante movimento, de constante pesquisa, de constante descobertas. Então, daqui a um ano, daqui a 2 anos, novas coisas aparecerão e com certeza vão ajudar a gente a entender ainda mais esse movimento e as diversas pessoas que ali atuaram.
O 2 de julho é talvez um dos exemplos mais fantásticos para a gente compreender esse Brasil em ebulição naquele período, e aquilo que continuou e aquilo que ficou para trás.